Antes do nascimento da filosofia, os poetas tinham uma importância extraordinária na educação e na formação espiritual do homem grego, muito mais do que tiveram entre os outros povos. O helenismo inicial buscou alimento espiritual de modo predominante nos poemas homéricos, aqui os grandes clássicos da história da humanidade, Ilíada e Odisseia, que, conforme se sabe, exerceram nos gregos influência análoga à que a Bíblia exerceu entre os hebreus, uma vez que não havia textos sagrados na Grécia. Então, quem cumpria com a função de comunicar os mitos da religião grega? Hesíodo, a cosmogonia, por exemplo. Em Hesíodo e nos poetas gnômicos do século VII e VI antes de Cristo. Então, o peso de um poeta grego, meus caros, era quase que um peso agiográfico. O que eu quero dizer com isso? Eles comunicavam com um tom autoritativo certas coisas, certas interpretações do homem grego. Em verdade, a educação grega, desde os seus primórdios, eram todas pautadas nestes textos. Ilíada, Odisseia, Cosmogonia, os trabalhos de Hércules. Esses textos, eles ditavam a modalidade interpretativa com que o grego encarava o mundo, inclusive a própria constituição que eles pensavam para a si mesmos enquanto seres humanos, e objetivos que poderiam ser tangenciados por essas obras enquanto conjunto de orientação de pensamento. Ora, os poemas homéricos apresentam algumas peculiaridades, olha que palavrinha maravilhosa, peculiaridades que os diferenciam de poemas que se encontram na origem da civilização de outros povos, porque eles já contêm algumas das características do espírito grego, que resultarão essenciais para a criação da filosofia. Com efeito, Homero tem grande senso da harmonia, proporção, limite e medida. Quem queira hoje começar a ler Ética Nicômaco de Aristóteles vai perceber que a doutrina do justo meio, que por vezes é traduzida como termo médio, foi completamente depreendida de Homero. Não à toa que ele o cita. Por quê? Porque Homero ele já não está muito embora enquanto produz a sua cosmogonia, pensando tão somente desse modo. Vocês conseguem perceber essa sutileza? Porque existe uma diferença no pensamento homérico. Ele já tem categorias, mesmo que latentes. Ele não falava, por exemplo, com uma tonalidade filosófica, mas ele já inferia palavras que capturavam, já setorizavam a realidade, já davam um senso interpretativo cosmológico. Isso soa para vocês visível? Porque quando eu falo que havia uma harmonia, que há uma proporção, olha essas palavras, um limite, uma medida, essas palavras, elas têm um tom diferente. Elas evocam ao espírito, interconectá-las, inclusive. Porque onde existe proporção, deve-se dizer que existe uma medida limítrofe comum. Percebam, eu estou falando aqui de palavras interconectadas numa interpretação que facilita, por exemplo, alguém que já estava começando a filosofar naquela época, depreender daqui alguma verdade sistemática da filosofia. Não se limita a narrar uma série de fatos, mas também pesquisa suas causas e razões, ainda que em nível místico fantástico. Olha aqui, eu amo quando o texto ele complementa as minhas palavras, não é mesmo? Porque eu trouxe Christian Wolff, que é do século 17 e 18. E ele está em proporção com aquilo que nós estamos discutindo aqui. Porque Homero, Hesíodo e tantos outros poetas, eles, mesmo que sem perceber, eles queriam dar certo senso de conectividade de causa e efeito. Isso é querer saber a razão de alguma coisa. Ora, como se estabelece a proporção do universo? Como eu estabeleço o limite das coisas? Como, por exemplo, a justa medida de uma ação humana. É claro, eles não tinham um método, mas eles tinham
aquilo que nós vamos chamar filosoficamente de certo aspecto confuso daquilo que seria a posteriori dado como filosofia. Procura de diversos modos apresentar a realidade em sua inteireza, ainda que de forma mítica. Deuses e os homens, céu e terra, guerra e paz, bem e mal, alegria e dor, totalidade dos valores que regem a vida do homem. Outro aspecto que eu havia citado antes, inteireza. Eu não quero tão somente pequenos fatos, narrativas que não se depreendem, porque isso é uma outra coisa importantíssima ali dos gregos. Os mitos, eles se conversam internamente, eles têm certa razão de ser, um sucedâneo. Esse sucedâneo vai exprimindo coisas que são ditas acerca da realidade e que nos dão a perceber uma inteireza, um conjunto. De repente, o mundo, ele não se apresenta para nós como estranho, minimalista, naquela coisa específica. Homero, ele quer conhecer as coisas no todo. Isso é uma característica que nós denominamos holística do pensamento grego. E, em verdade, todo filósofo almeja isso. Ele quer resolver o todo da coisa. O pensamento filosófico se volta para isso. Ele é generalizante em sua gênese, em outras palavras. Para os gregos, também foi muito importante Hesíodo com sua teogonia, que relata o nascimento de todos os deuses. E como muitos deuses coincidem com partes do universo e com fenômenos do cosmos, a teogonia torna-se também cosmogonia, ou seja, uma explicação mítico-poética e fantástica da gênese do universo e dos fenômenos cósmicos, a partir do caos originário que foi o primeiro a se gerar. Veja que curioso. Quando eu começo a pensar, tal qual quis Hesíodo, eu já tenho, mesmo que imperfeitamente, certo estatuto filosófico em jogo. Porque eu quero identificar o que é o primeiro. O primeiro que causa, daquilo que ele se utiliza para causar, o que se depreende do impelir causante desse primeiro que causa sobre o utilizado para causar, e certo senso interpretativo da realidade, que inclusive salta aos olhos diante da experienciação que eu tenho com a realidade. Ou seja, essa explicação mito-poética e que tem esse estatuto fantástico, que tem como fim a gênese do universo e dos fenômenos que nos cercam enquanto cósmicos, já tem aqui categorias de pensamento. Eu estou procurando pelo primeiro, estou procurando por aquilo que versa o primeiro como causante. Esse poema abriu o caminho para a posterior cosmologia filosófica, que ao invés de usar a fantasia, buscará com a razão o princípio primeiro do qual tudo se gerou, que é aquilo que nós vamos chamar, nos pré-socráticos, de arquê, certo? O próprio Hesíodo, com seu outro poema, As Obras e os Dias, mas sobretudo os poetas posteriores, imprimiram na mentalidade grega alguns princípios que seriam de grande importância para a constituição da ética filosófica e do pensamento filosófico antigo em geral. A justiça é exaltada como valor supremo em muitos poetas e se tornará até conceito ontológico, ou seja, referente ao ser, logo fundamental, categórico, dogmático, coisas as quais, mais uma vez, não se pode verificar em outra cultura. Porque quando eu estabeleço uma teleologia para o homem, baseada e centrada num aspecto ético que tem como fundamento a exaltação da justiça como virtude, eu estou aqui estabelecendo uma organização antropológica para como o homem deve ou não operar. E quando o faz, ele se vale de um conceito, ele se vale de uma palavra norteadora, que nesse aspecto aqui é a justiça, que tem que ver com o bem, que é depreendido dessas leituras dos poetas gregos, enquanto justa medida, enquanto proporção. Tem certo grau de supremo, né? Totalizante neste pensamento.
A justiça é exaltada como valor supremo em muitos poetas e se tornará até conceito ontológico, além de moral e político, em muitos filósofos, especialmente Platão. Quem ler os diálogos platônicos identificará essa herança deixada pelos poetas gregos. Os poetas líricos fixaram de modo estável outro conceito, a noção de limite, ou seja, a ideia de nem demasiadamente muito, nem demasiadamente pouco. Ou seja, o conceito de justa medida, que eu havia comunicado antes, que constitui a conotação mais peculiar do espírito grego e o centro filosófico, ou melhor, o centro do pensamento filosófico clássico. Então, quando nós falamos que a virtude ela está entre dois extremos, eu estou falando da justa medida. Ora, o que é essa justa medida? É aquilo que os poetas gregos já deixaram para nós devidamente estabelecido. Algo nem demasiadamente muito, nem demasiadamente pouco. É o meio. É aquilo que se perfaz no médio daquelas coisas. O que já dá para nós, diga-se de passagem, a perspectiva de que existe uma dialética. Vocês conseguem enxergar isso comigo? Tem uma dialética, nós temos contrários sendo colocados e sendo pesados. Porque se eu vou pensar o que é a justiça e eu a coloco como essa espécie de justo meio entre os demasiados, então esses demasiados são contrários. E esses contrários possuem uma razão própria, inclusive do seu próprio nome e contessência, que eu peso para encontrar alguma coisa que venha responder o que o extremo não pode nos dar. Perceba, proto-filosofia em sentido ético. Recordemos, finalmente, uma sentença atribuída a um dos antigos sábios e gravada no frontispício do templo de Delfos, o clássico, né? Quem não conhece esse aqui? Conhece-te a ti mesmo. Essa sentença, muito famosa entre os gregos, tornar-se-ia, inclusive, não apenas o norte do pensamento de Sócrates, mas também o princípio basilar do saber filosófico grego, até, inclusive, os últimos neoplatônicos. Isso aqui fechou com chave de ouro. Porque ó, vejam essa ordenação. Conhece-te a ti mesmo. O que está sendo implícito aqui? Essa introspecção especulativa sobre quem somos. Esse espelhamento contemplativo daquilo que é, por exemplo, a subjetividade do homem. O que é este homem? Como ele pensa? Como ele deve agir? Qual sua causa? Seja ela eficiente, primeira, ou finalidade enquanto homem. O que ele deve perseguir? Como ele deve agir para alcançar aquilo que, uma vez depreendido da investigação, deve prosseguir na sua existência? E se conhece-te a ti mesmo, é um convite introspectivo que deságua numa especulação que vai nos colocar frente a frente com as perguntas próprias da filosofia. Então, tudo isso que vocês estão constatando tem que ver com os gregos. No âmago deles, eles facilitaram isso. A cultura grega nos deu isso.